Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Ei, Kênio, bom dia pra você. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, Kênio. Daniel Martins e Murilo. Bom dia. Da Rádio Band News. Bom dia, Kênio. Ei, Kênio, a gente vai dar uma sequência à nossa pauta, né, da sua última coluna, a inadimplência nos condomínios, principalmente aqueles grandes condomínios que tem muitos apartamentos, a taxa de inadimplência costuma ser maior e alguns síndicos recorrem a empresas, né, que conseguem cobrir ali essa taxa de inadimplência, mas cobram uns jurozinhos ali, uma taxinha também por fora. E aí, Kênio, a gente tem umas perguntas que ficaram soltas na nossa última participação, na nossa última coluna, e eu queria voltar aqui a fazer para você. Olha, na prática, o que é melhor para um condomínio que tem centenas de apartamentos para inibir a inadimplência? Pagar um percentual mensal sobre toda essa receita para a tal empresa garantidora cobrir as taxas ou executar isso em juízo, recorrer à justiça? Vai para a empresa garantidora ou vai direto para a justiça, Kênio? O que é melhor? O melhor realmente é que o condomínio tivesse uma maior conscientização, pagar em dia, sendo que a convenção de condomínio pode estipular juros de até 10% ao mês, que a lei autoriza. Isso já está consagrado no STJ, inclusive. O que acontece na prática? O condomínio não interessa acionar ninguém, muito menos cobrar juros do devedor. O que interessa é manter a pontualidade. Mas, quando acontece uma inadimplência, o que é muito comum em condomínios maiores, né, o correto seria o condomínio contratar um especialista para revisar a convenção, colocar várias cláusulas na convenção que pode inibir a inadimplência, como juros mais altos, a questão do SPC, o Serasa, a questão que eu vejo aí do protesto. Tem vários mecanismos que inibem a inadimplência, porque nós sabemos que 98% em média são pontuais. Agora, o que acontece? O síndico, que não querendo ser constrangido em cobrar do devedor, ele contrata uma garantidora. Isso realmente é uma irracionalidade, porque gera uma despesa fixa para o condomínio. Às vezes eles pagam 8% ao mês de toda a receita. Se o condomínio tem uma receita de R$200 mil, eles pagam 16 mil todo mês para a garantidora para suprir a despesa do não pagador. O que acontece? Que isso consiste num suicídio financeiro, porque se o condomínio encerrar o contrato da garantidora, ele vai ter que pagar tudo que está pendente para a garantidora de uma vez só. O que acontece na prática? O pessoal acha que a garantidora ela vai ficar no prejuízo. Ela não fica no prejuízo, então ela vai pagando a dívida daqueles devedores, suprindo ali no caso o caixa do condomínio, mas aquele valor vai sendo acumulado. Tem um caso de um condomínio aqui em BH, recentemente, que estava sendo a inadimplência coberta em R$75 mil por mês. Em poucos meses, deu quase 1,5 milhão. Então, no dia que o condomínio ficou sabendo que estava devendo para a garantidora 1,5 milhão, aí vem todos os pontuais têm que pagar essa dívida também. Então é mais barato entrar com a execução, contratar um advogado e cobrar do devedor, porque só ele que paga essa dívida, do que pagar 8% ao mês para a garantidora e no final, se não houver pagamento em juízo daqueles valores, o condomínio vai ter que ressarcir tudo que foi adiantado. Então isso gera um prejuízo efetivo para os adimplentes. Então eu acho que é completamente irracional contratar uma garantidora, porque vai gerar um custo financeiro muito mais elevado. E Kênio, nós sabemos que em muitos casos os proprietários do apartamento eles deixam de pagar em dia por ter perdido emprego ou por algum motivo, né, um problema de saúde. E nesses casos, se o condomínio ele tem contrato com uma empresa garantidora, fica mais difícil para o inadimplente negociar o pagamento, para colocar em dia o pagamento, esse próprio pagamento, esse compromisso? Com certeza, temos que entender o condomínio é a coletividade, que são os vizinhos, então cabe, né, o pessoal criar uma situação de viabilizar o pagamento. Então é muito mais fácil aquela pessoa que está inadimplente, que está doente, com problema, negociar com o condomínio do que com a garantidora. A garantidora não negocia, ou seja, ela cria uma situação às vezes que dificulta até o pagamento da dívida. Então os condomínios que têm garantidora acabam que geram
uma situação de aumentar a inadimplência em função da postura inflexível para negociar. Então, o interesse meu como vizinho, como síndico, é que o meu vizinho crie uma situação de pagar a dívida pendente. Agora, já a garantidora, ela visa o quê? Só parte financeira, só lucro. Então, os condomínios que têm negociação direta com o devedor são mais felizes, mais vitoriosos na questão de negociar e viabilizar o pagamento. A garantidora não. Ela quer o lucro acima de tudo e obviamente, isso pode gerar uma dificuldade em que aquele inadimplente venha a recuperar a condição de pagamento normal em relação às taxas condominiais. Ok, agora vamos falar sobre prestador de serviço contratados ali pelo síndico. Tô vendo aqui algumas perguntas. No dia a dia, o pessoal que mora acha que síndico tem que saber de tudo, né? Deu um vazamento, o síndico tem que saber de onde veio, como funciona, como que conserta, a placa solar estragou, mas não é bem assim. Às vezes o síndico tem outra profissão e atua, né, quando pode ali no extraturno, atua como síndico. Geralmente, essas cláusulas contratuais, né, contratar uma empresa que vai reabastecer o gás, como que funciona isso? Tem empresas responsáveis por só olhar essas cláusulas contratuais ou não? O síndico, ele pode, toda vez que vai contratar alguém, tem que passar pela Assembleia, por um conselho fiscal. O que acontece na prática, o que impera os condomínios, chama-se amadorismo ou excesso de boa-fé. Todo contrato geral é complexo, não o contrato de gás, o contrato do construtor, a reforma, são contratos, né, que têm diversas obrigações. E o que eu vejo como advogado que trabalha na área condominial? Os contratos são parciais, são desequilibrados. Então, se eu contrato uma construtora, ela vai colocar cláusulas que protegem apenas o interesse dela. Se eu vou contratar uma empresa de gás, eu vejo cláusulas completamente desequilibradas, cláusulas que venham colocar o condomínio em risco. Então, os condomínios mais, assim, vamos colocar, de maior conhecimento, eles contratam um especialista para reequilibrar ou equilibrar o contrato, de maneira que venham inserir cláusulas que protejam também o contratante, no caso o condomínio. Isso em qualquer negócio na vida. Se eu for comprar um automóvel, sou advogado, eu vou levar esse automóvel no lanterneiro, levar um mecânico para avaliar o estado do veículo. Da mesma forma, eu como advogado, se eu for contratar uma reforma, eu tenho um domínio jurídico da questão técnica do contrato, mas às vezes eu tenho que ter uma assessoria do engenheiro para acompanhar a obra, para fiscalizar a construtora, que existe normal. Então, é realmente muito injusto o que as pessoas fazem com o síndico, entender que ele sabe de tudo, porque na hora que ele assina um contrato errado, depois coloca a culpa nele. Então, o síndico tem o direito de buscar uma consultoria jurídica para analisar os contratos que são elaborados para proteger o condomínio. Então, o que eu vejo na prática, a regra é essa, gente, a empresa faz o contrato a favor dela, que é natural, e cabe a você, como contratante, buscar uma consultoria para inserir as cláusulas que venham lhe proteger. Isso é regra de mercado, mas infelizmente o que eu vejo no dia a dia é o pessoal, depois que acontece o prejuízo, vir procurar advogado para questionar o contrato que já está assinado. Outra dica que eu passo para os nossos ouvintes da Rádio Band News: as empresas, elas aceitam inserir cláusulas, porque elas sabem que o contrato ele é um pouco desequilibrado. Então, cabe a você, como contratante, inserir os pontos que você acha importantes para lhe proteger, inclusive em relação ao pagamento do serviço, pagar o serviço de obra, o que for, proporcional ao cumprimento daquelas etapas. Então, pagar adiantado, isso consiste em um risco muito grande e no dia a dia vejo os condomínios ter muito prejuízo em relação a essa situação de trabalhar com excesso de boa-fé. Vou te falar, lá no prédio é uma confusão. Eu, coitado, fico com dó do síndico. Eu fico com dó de verdade, porque quebra isso. O síndico não viu, não. É isso. Então, olha, síndico que não entende muito, né, sobre a questão de obras, ele tem o direito de contratar uma empresa para ajudá-lo a confeccionar um contrato justo, equilibrado. Quênio,
Pra gente fechar a nossa nossa coluna de hoje, chegou uma pergunta de um ouvinte na semana passada, eu vou fazê-la hoje. Chegou mais pergunta e eu te passo e na próxima semana você responde aqui pra gente. Mas a da semana passada é relacionada a imposto de renda. Esse ouvinte, ele diz que comprou um imóvel em 2006 por um valor X e vendeu posteriormente por um valor 3, 4X. Ele tá dizendo, eu preciso prestar contas ao leão desse ganho que eu tive nesse período? Como é que funciona quando é venda de imóvel, Kênio? O assunto é muito amplo, né? Porque é importante o vendedor ter o seu contador para analisar. Porque a questão é, a regra geral, qual que é, gente? É o ganho de capital. Então, se você comprou um imóvel 500 mil, vendeu ele futuramente por 800 mil, esses 300 mil reais, de acordo com o fisco, as regras, você tem que pagar 15% de ganho de capital. Então, é o imposto sobre esse ganho de capital e que ignora, inclusive, a inflação, que é um absurdo. Então, na prática, a pessoa, quando vende um imóvel com um preço superior ao que ela comprou, em determinado período, acontece ganho de capital que é apurado, que é de 15%. Agora, um fato interessante, a lei autoriza que quando a pessoa vende esse imóvel e compra outro residencial, no prazo de 6 meses, ele vai ficar isento desse pagamento do ganho de capital. Então, se ele vendeu o imóvel agora em janeiro, né, recebeu lá, era 500 mil que ele comprou, recebeu 800 mil. Esse 300 mil ganho de capital, ele vai ficar isento de imposto se comprar outro imóvel até 30 de junho deste ano, ou seja, ele tem prazo de 6 meses para comprar outro bem, de maneira a não ter que pagar o ganho de capital. Essa é uma situação bem interessante. E sobre esse cálculo, quero frisar para todo mundo, gente, advogado não é contador. Então, quando acontecer o ganho de capital, contrate um bom profissional de contabilidade para analisar há várias regras, várias exceções que simplesmente fica muito difícil um corretor de imóvel, um advogado entender. Então, é interessante que haja uma consultoria, no caso aí do contador, até do tributarista, para analisar o caso concreto, de maneira a viabilizar o pagamento menor do imposto ou até a sua isenção. Tá certo, Kênio, obrigada. Kênio Pereira, diretor da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário e também diretor da Caixa Imobiliária Netmóveis. Bom dia pra você, Kênio. Semana que vem. Um abraço pra todos aí. Tá chegando um monte de pergunta aqui, já vou te mandando aí no seu WhatsApp. Semana que vem estamos juntos aí na terça-feira. Tá bom, Kênio, obrigada. Bom dia.